Olá pessoal, tudo bom? Então, vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente pode subir um core do OpenAI Interface, né? E também as duas opções de GenoDB, né? Tanto a B210 como a USRP N310. Então, antes de qualquer coisa, né, vou fazer um passo a passo um pouco detalhado. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas aí vai auxiliar vocês para vocês estarem subindo aí com os equipamentos que vocês têm, certo? Então, o primeiro passo é ter esse repositório. Lógico, também vocês podem estar baixando o OpenAI Interface, né, o repositório oficial. Mas aí eu já tenho um pouco mais resumido aqui, funcional, e já testei, então posso assegurar para vocês. Então tem esse aqui, né, você acessa o GitHub Paulo Eugênio OAI, né, o OpenAI Interface. Aqui em si tem um próprio tutorial, né, um mini tutorial de como você vai fazer. A princípio a gente vai clonar, né, esse repositório. Então vou abrir aqui o meu terminal, né? Utilizo aqui como base uma distribuição Ubuntu 20.04, né, das recomendadas pelo OpenAI Interface, né? E você tem que ter uma máquina com no mínimo aí 8 GB. Eu estou rodando isso aqui em um servidor, né? Um servidor da Lenovo, e aí tem uma configuração um pouco maior, né? Mas aí pode estar rodando com no mínimo 8 GB de memória RAM, né? Ideal que você tenha 16, e aí vocês vão estar podendo fazer esses experimentos. Mas vamos lá, né? Eu vou aqui no meu diretório raiz, né? Vou estar clonando aqui aquele arquivo, dou um git clone, https://github.com, aquele endereço que tem lá. Vou dar um enter, ele vai estar baixando para mim. Vai estar baixando para mim aqui esse repositório. Então, feito isso, eu dar um ls aqui, ele baixou, né, com o nome OpenAI Interface, né? Eu vou entrar nesse diretório, antes de qualquer coisa, eu vou entrar nesse diretório. Então, para isso, um cd OAI, né? E aqui vou listar o que tem dentro, né? Dou um ls. Então, listei, tem alguns arquivos, né? Logicamente, tem esses aqui que eu utilizo mais para teste, mas vocês podem estar ignorando. E aí, tem algumas automações que foram feitas. Para mim iniciar o core, né, nesse primeiro momento, já vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo desse vídeo. Eu fiz esse script que nada mais é do que todo um processo de script lá do OpenAI Interface, né, para subir o core desse 5G. Então, para mim executar isso aqui é muito simples. Eu dou simplesmente um ponto barra OAI underline 5G underline core, né, e completa, que dou um tab, ele completa underline shell.sh. Eu dou um enter, aqui ele vai estar instalando todo o core de maneira automática. Ele vai pedir uma confirmação aqui, né, mas enquanto isso, já vou pegar um outro terminal aqui para a gente adiantando outras coisas, certo? Então só esperar ele pedir o i aí. Já peguei esse terminal aqui novamente, né? Listar o mesmo terminal, né? Só ampliar um pouco para ficar melhor a visualização. É só limpar aqui a tela, beleza, né? Tô instalando lá o core, né? Ele vai pedir uma confirmação aqui, ele não pediu. Mas só para a gente entender, né? Aqui tem alguns diretórios dentro desse repositório que a gente baixou. Tem algumas automações, ou seja, a gente fez aqui esse restart OAI 5G Core para restartar todo o serviço do Core, sem ser necessário desinstalar e instalar tudo de novo, né? Que é o que esse script faz, ele desinstala toda a versão, desinstala o Docker, desinstala tudo mais. É ideal que você já tenha o Docker instalado, né, e o Docker Compose em sua máquina, mas se não tiver esse processo aqui, ele vai acabar instalando também de maneira automática, né, esse do OAI, do Core 5G, e aí ele vai rodar todo o processo. Beleza. Tem um outro script aqui de automação, que é do CertSH, que já tem uns arquivos .conf e uns Docker Composer já pré-configurados. Então, o que é que nesse arquivo CertSH tem? Então, se eu der um ponto barra CertSH, somente isso aqui, sem nenhuma instrução, ele vai listar para mim todas as pré-configurações que são passadas, né? Então, se eu coloco ponto barra CSH espaço N106, isso quer dizer para mim que eu vou utilizar um SRP N310 com PRB igual a 106, certo? Da mesma forma vai seguindo aqui para todos os passos. Se eu coloco o N162, né, depois do, quando eu digo assim, ponto barra CSH, aí no caso se eu colocar aqui N
162, eu vou subir uma GNodeB, né, com as seguintes configurações: PRB 162 na USRP N310. E aí vai se repetindo para os demais. Note que para a USRP N310 eu venho um N na frente. Já para B210 vem o B. Então B106 significa que eu vou ter um PRB igual a 106 na USRP B210. Beleza, aqui está pré-configurado para um ambiente que a gente tem aqui, né? A nossa USRP está configurada com IP padrão 192.168.20.2 e aí a gente não vai chegar a mexer, então pode utilizar e dar simplesmente um .//sh e colocar a configuração de PRB que é necessária. Porém, caso a gente queira alterar os arquivos, né, de configuração, como também do Docker Compose, a gente tem os dois diretórios, né? Porque se eu abrir aqui, né, se eu dar aqui um nano, cefs, a gente vai ver que isso aqui, esses parâmetros são passados aqui, nada mais é do que um comando do Docker Compose para executar um Docker Compose, né, com as determinadas configurações. E dentro de cada Docker Compose desse, vou sair aqui, né, tá nesse diretório aqui, ó, no Docker Compose. Então, se eu entrar aqui, dar um cd Docker Compose, eu vou ver todos os Docker Compose para cada padrão que eu tenho ali, para cada parâmetro. Então, se eu quero com duas USRP N310, se eu quero que ele suba aqui uma B210 com PRB 106 com Flask Creek, se eu quero que ele suba aqui uma B210 com PRB 106 e por aí vai, tem todos os padrões. E se eu abrir qualquer arquivo de configuração aqui, que é o caso que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, se eu tenho aqui esse da N310 com PRB 162, eu vou só abrir aqui para que a gente consiga entender o que é que tem dentro de cada arquivo desse e a gente consiga configurar. Então, abrindo aqui esse 162, né? Então, dependendo do parâmetro que você vai passar, você vai escolher o seu arquivo para alterar em si. E praticamente aqui, o que você vai alterar, o que você pode simplesmente alterar. Aqui a imagem da OpenAI Interface da GNodeB, que é baixada diretamente da OpenAI Interface, da OpenAI Interface Software Alliance, né? Aqui tem a versão. A gente está utilizando a versão W3 nesse experimento, mas aí isso aqui já está validado tanto com a versão 37, como na versão mais estável que foi lançada deles aí, que é a V2.2. Então, praticamente, era só apagar essa parte 2023.2003 e colocar a nova versão. Se eu quero utilizar a versão W37, 2023, né, .w37, e apagava esse restante aqui, e estava validado. Se eu quero utilizar a versão mais recente, né, que é a V2.0, a mais estável, na verdade, V2.0.0, então só baixaria colocar isso aqui. Mas por padrão vamos deixar aí a que estava, né, 2023.w13, que a gente tinha validado para esse experimento. Outros parâmetros são passados aqui, né, com os adicional. Praticamente a gente não vai mexer, isso aqui é padrão do próprio OpenAI Interface, mas se tiver as outras configurações a gente pode estar inserindo aqui. Mas a princípio, se vocês forem manipular os arquivos com base com o que a gente tem, a gente só vai estar mexendo aqui na versão da GNodeB, certo? Da imagem da GNodeB, que é justamente esse aqui, né, do OAI-GNodeB 20W13. E onde é que a gente pode estar acompanhando tudo isso? Eu posso estar acessando aqui o Docker Hub, né, do OpenAI Interface. Eu acesso aqui o Docker Hub e eu vejo as versões que estão sempre surgindo e posso estar testando. Então eu venho aqui, coloco aqui OAI, né, e vou procurar justamente a versão da GNodeB. Então tá aqui, ó, a GNodeB, eu seleciono, né, eu entrei no Docker Hub, pesquisei por OpenAI Interface e venho aqui, navega até o OAI GNodeB. E aqui vai ter todas as tags, né? Como é que eu vou saber qual a tag que está recente aqui, né? Dentro desse site. Vem aqui, clique em tags, né? Bem aqui no canto. E aqui ele vai mostrar todas as tags que estão disponíveis, né? Tem a developer, né? Que é a que está em desenvolvimento. Aí tem a última que saiu, que é a W37. E aqui todas as tags que vocês podem estar alterando. Ou seja, só trocar aquele arquivozinho lá, ó. Sentar aqui, só trocar esse 2023 W3 aqui pela tag correspondente que você queira executar. Ou seja, a mais recente é a W37, a gente colocaria 2023.w37 no lugar da que tem lá. E aqui uma versão mais que estável, né, que é a versão 2.0.0. Beleza? Sabendo de onde pega essas imagens, a gente também tem outro parâmetro, né, que é os arquivos de configuração.
Então esses arquivos confs a gente já tem um próprio configurado aí nesse nosso repositório, mas eles também podem ser retirados lá do próprio repositório do OpenAI Interface, né? Então a gente entra no repositório do OpenAI Interface 5G, aqui vai vir CI Scripts, né? Continuous Integration Scripts. A gente seleciona aqui Conf Files, né? E aqui vai ter os arquivos de configurações de acordo com a USRP que você está utilizando. Se é uma B210, se é uma N310, as variações de PRB, né, com 25 de PRB, 50 de PRB, com a banda 78, com 106 de PRB. Então, todos esses dados vão estar meio que descritos aqui de forma bem explícita no nome do próprio arquivo. Então, é praticamente você baixar, né, esse arquivo, ou simplesmente copiar o seu conteúdo e renomear eles, e identificar ele nesse campo aqui. Ou seja, eu vou estar utilizando esse arquivo de configuração dentro dessa imagem do OpenAI Interface. Então, praticamente são os dois arquivos que você vai estar mexendo aqui dentro do Docker Composer, né? Tanto para selecionar a imagem, como também o arquivo de configuração. Aqui praticamente a gente não vai mexer, só se vocês for alterar a rede que está sendo utilizada, mas isso aqui meio fica abstrato junto disso aqui, só se vocês for alterar a rede do Docker e tudo mais, mas enfim, não vamos chegar a mexer nisso aqui. E aí, só para resumir, a gente vai estar alterando aqui esse arquivo, né? Logicamente ele está nessa situação porque está naquele nosso diretório lá do .conf, e a gente está utilizando esse arquivo de configuração. E aqui a imagem que a gente está utilizando é a 2023 W23. Então aqui tem o nosso arquivo do Docker Composer, né? Para a gente poder fazer os nossos testes, as nossas implementações. Uma maneira que a gente pode subir isso aqui sem ser necessário utilizar aquele script, ou seja, você quer fazer um seu como esse aqui, teste, sei lá, para você executar ele, basta executar o comando Docker Composer, né? Dependendo da versão do seu Docker Composer, se for uma versão acima da 2.0, logicamente vai ser dessa forma, se não, vai ter aquele traço ao meio, né? Então seria praticamente desse jeito, só o que muda é isso, Docker Composer e um up, e aqui ele vai subir a sua imagem, né? E se você colocar um nome diferente, Docker Composer, você tem que indicar qual é o arquivo, né? "-f", e colocar aqui no caso o nome do arquivo, sei lá, Docker-Composer B210, vai informar o nome do arquivo completo, e aí no final dele colocar um up e ele vai subir aquele arquivo. Beleza? Falei um pouco aqui dos nossos Docker Compose, né, que tem um aqui praticamente para cada padrão, só para a gente automatizar o processo de subir esses arquivos. E aí eu vou sair e vou mostrar aqui nosso outro diretório, que é o conf, né? Então vou dar um cd conf, né, e aqui vai ter os arquivos de configurações para cada parâmetro que a gente utiliza lá. Eu vou abrir um aqui só para mostrar o que a gente vai alterar para poder estar manipulando e está podendo conectar nossos webinars, nossos dispositivos aí junto à GNodeB. Então eu vou abrir um arquivo qualquer aqui. Então, para isso vou dar um nano aqui, GNodeB, utilizar essa banda 78, dar 162, com 162 PRB, colocar esse com a USRP N310, pegar esse aqui, né? Esse padrão aqui, esse com 3740. Pronto, abri esse arquivo aqui. Praticamente aqui a gente, se vocês forem baixar o arquivo da OpenAI Interface diretamente, não for utilizar isso aqui, vocês vão ter que alterar, né, esse PLMN list, né, que é justamente o MCC, o MNC, o MNC Length, né, para poder estar conectando aí conforme as configurações do chip do seu aparelho. Aqui a área de funcionamento, essa forma aqui está configurada para o chip que foi configurado para estar utilizando aqui essa infraestrutura, mas no mais, as únicas coisas que vocês vão estar alterando aqui de fato é lá nos parâmetros de endereçamento, né, de IP, vai ser os IPs da sua GNodeB, né, e o IP do seu container Docker. No caso aqui, ó, a gente está utilizando a interface ETH0, né, e o nosso container lá, o nosso AMF, ele está respondendo aqui com 192.168.70.150/24, né. Aqui está o IP, né, dele, 132, e lá embaixo também, que vai ser o IP da nossa USRP.
que vocês vão adicionar aqui. Logicamente, ele às vezes dá um endereço bem maior quando você baixa o arquivo original, né? Dá um management, dá 2 endereços de IP, né? O address e o address segundo endereço. Mas praticamente basta só a gente colocar o endereço aqui, o 92.168.20.2, que a gente vai estar conseguindo a conexão. Então, no mais, aqui no arquivo de configuração, a gente só vai alterar esse IP aqui para identificar a nosso USRP que vai ser utilizado, né? Se ela está dentro desse IP que tiver configurado na USRP. E aqui, caso vocês utilizem outra rede diferente. No mais, pode deixar esses parâmetros aqui de cima, né, iguais como está aqui. A menos que vocês vá baixar um arquivo de configuração do próprio repositório original da OpenAI Interface, aí vocês alteram esse parâmetro para isso, para poder se conectar a esse experimento. Então, praticamente mostrando aqui tanto a parte de configuração como a parte do Docker Composer, né, os nossos arquivos Docker. Esse está o nosso repositório. Então, tem um diretório de configuração, todos os arquivos de configuração, vai ter o Docker Composer, que vai ser todos os Docker Composer para automatizar a subida. E aí, a gente pode estar utilizando o serviço, né? Só verificar aqui se o já foi instalado, né? Dá só um Y aqui para concluir, né? Para aceitar. Então, aguardar ele terminar de fazer esse download. E aí, novamente, né? Logicamente, tem alguns arquivos que foi baixado aqui, como o Core, né? Esse Core, ele meio que... A gente já deixou ele aqui para poder não precisar baixar ele todo novamente. Toda vez que for subir o Core no processo de automação, já deixar ele meio nesse repositório, já baixa somente uma vez. E aí, em resumo, né? De maneira geral... Você fez o clone do repositório, né? Deu aquele git clone lá, baixou ele aqui. Você vai primeiro executar esse OpenAI Interface para subir o core, né? Que é esse processo que está rolando aqui. Ele vai fazer isso tudo de maneira automática, vai pedir só para você confirmar aí um trecho único lá, que é aquele Y lá que você vai colocar. Feito isso, né? Você subiu seu core subiu corretamente. Você, para verificar se todos os containers subiram de maneira correta, você dá um docker ps-a, ele vai listar todos os containers, ou simplesmente ps vai listar todos os containers que estão ativos. E aí, com o seu core funcionando, né, nesses terceiros passos, a gente vem para o ses.sh. Então, se eu não sei qual parâmetro que eu quero utilizar, se é para uma USRP B210 ou uma USRP N310, simplesmente eu dou um ./ses.sh, ele vai me mostrar todas as opções que eu tenho aqui, junto desses scripts. E se eu quero rodar qualquer um aqui, eu vou dar um ./ses, né, e colocar aqui o padrão que eu quero. Sei lá, colocar um AN, né, 162. Ou seja, eu quero utilizar uma USRP N310 com PRB igual a 162. Só verificar se o core aqui ele já terminou a instalação. Só aguardar aqui de finalizar esse processo. E aí a gente executa aquele passo. Mas só para a gente recapitular, né, deixar de maneira bem clara, esse aqui vai ser subdividido em 3 passos simples. Primeiro, clonar o repositório, né, que é justamente utilizar aquele repositório lá, né, do OpenAI Interface, né, que está lá no meu GitHub. Segundo passo, né, instalar o core. Para isso eu vou dar um ./, até pegar a colazinha aqui, né, porque eu nunca lembro de cabeça. OAI 5G Core Install, esse scriptzinho aqui, ou seja, executar esse script. Depois de executar todo esse passo aqui, eu vou estar aí fazendo a terceira parte, que é justamente instalar os services, né? ./service mais a opção que vai ser justamente aquele que eu vou passar como parâmetro, né? Então vai ser simplesmente esses 3 passos. Feito isso aqui, você já vai procurar a rede no seu smartphone e consequentemente vai estar
conectado. Aqui terminou de instalar, né? Como eu faço, terminou de instalar o Docker. Acabou de instalar o Core, né? Então, para me verificar, só limpar aqui a tela. Vou dar um Docker PS, ele vai listar para mim, né? Então, tudo subiu, tá tudo funcionando corretamente, né? E agora aqui, né, no outro terminal, né, eu vou estar executando lá o .csh n162, ou seja, esse script que eu vou estar passando aqui, eu vou estar subindo a minha GNodeB. Então, deu um enter aqui, ele vai subir para mim, né, a minha GNodeB com o SRP N310. E aí aguardar ele fazer esse processo, ela automaticamente vai subir aqui e vai começar a mostrar os seus logs. E aqui já está mostrando os logs, né? No caso, a gente iria conectar o nosso aparelho aqui e ia mostrar a conexão. Voltando aqui para a parte do Core, né? Se eu quiser acompanhar como é que está a conexão do Core, basta dar um docker logs OAI-AMF -F para ficar mostrando aí todos os logs, né? A gente vê que tem uma GNodeB conectada, né? Ele mostra aqui esse status e é praticamente isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, né? Então, esse passo a passo aqui meio que está um tanto quanto resumido. A gente vai fazer somente essa opção aqui, né? A exemplo aqui que a gente fez é o N162 e aí a gente consegue rodar tudo da maneira adequada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aí, eu tento ajudar vocês, beleza? Valeu, até mais.